Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para vocês que me assistem aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora. Meu nome é Ronivon, este é o canal Certec. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E como vocês puderam ver aí pelo título do vídeo, né, e pelos componentes que estão aqui espalhados, hoje nós queremos falar um pouco a respeito de um componente eletrônico muito conhecido de todos, que merece a nossa atenção, então por isso que eu resolvi falar sobre ele. Vamos falar nesse vídeo então sobre o capacitor eletrolítico. Para quem tem nos acompanhado aí, nós postamos um vídeo há poucos dias falando como a gente poderia descarregar capacitores eletrolíticos, né? Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar nos cards e vou tentar também deixar na descrição para que vocês possam conferir. Esse vídeo é muito importante para quem trabalha como técnico em eletrônica. E está aqui esse componente eletrônico, o capacitor eletrolítico, né? Aí você pode até perguntar, se você não tem familiaridade, se você é novato, se você é iniciante na eletrônica, o que é um capacitor eletrolítico, né? Como a gente já falou, é um componente eletrônico que armazena cargas elétricas no seu interior. Nós vamos mostrar isso aqui na prática, né? Nós temos, deixa eu chegar aqui esses montes de capacitores para cá, né? Nós temos esses capacitores aqui, ó, né? Vamos demonstrar para vocês que ele armazena carga em seu interior, tá certo? Temos aqui o multímetro, ó. Aqui está nosso multímetro. Vamos ver quanto é que esse capacitor aqui, ó, ele tem de carga, certo? Vou colocar aqui, ó, na minha escala de tensão contínua, vou colocar em 20 volts. Vou ligar aqui o meu multímetro e vou fazer aqui a aferição para ver quanto é que esse capacitor aqui tem de carga. E como vocês podem ver, ele mostrou 0,29 volts, né? Vamos dar agora uma carga nesse capacitor para ver se de fato ele armazena cargas em seu interior, né? Eu peguei aqui, tem aqui duas pontas jacaré que está vindo de uma fonte aqui. Eu vou colocar aqui essa ponta preta no terminal negativo do nosso componente e a ponta vermelha aqui no terminal positivo, né? E vamos esperar aí alguns segundos até que ele se carregue para a gente fazer a aferição e daí comprovar para vocês que ele é um componente que armazena carga em seu interior. Essa é a função mais básica de um capacitor eletrolítico e dos outros capacitores também, né? Enquanto ele vai carregando aqui, vamos falando mais algumas coisas a respeito do capacitor. A capacitância de um capacitor, ela é medida em uma unidade chamada Farad, né? E é abreviada pela letra F. Quanto maior a capacitância do capacitor, maior o capacitor é fisicamente. Nós podemos ver isso, né, por esses modelos que nós estávamos mostrando aqui, né? Nós temos capacitores de diversos tamanhos aqui, ó. Ó, temos esses menorzinhos, esse menor ainda, ó, né? E como nós acabamos de falar, quanto maior for a capacitância, maior vai ser o tamanho do componente fisicamente. Acredito que aqui já deu para dar uma carga para a gente perceber o quanto que ele armazena e se ele de fato armazena. Vamos tirar aqui essas pontinhas jacaré. Agora vamos fazer a aferição de novo para ver quanto foi que ele armazenou de carga aqui, né? Vamos lá ver aqui, ó. Ele foi para mais de 20 volts, né? Ó, foi para 28 volts, né? Ele estava em 0.27, se não me engano. Depois que nós demos aquela carga, ele foi lá para 28 volts, né? Então, porque esse daqui é um capacitor de 2.200 microfarads por 50 volts e nós estávamos injetando ali uma tensão de aproximadamente 29 volts. Então, por isso que ele conseguiu armazenar toda essa carga, né? Ó, 28 volts, ele vai descarregando aos poucos, né? E até descarregar por completo. E como nós mostramos naquele vídeo anterior, se caso você quer trabalhar e não quer tomar um choque, para você descarregar um capacitor eletrolítico, você vai precisar
dessa ferramenta aqui, que eu mostrei nesse vídeo anterior, e vou mostrar um vídeo subsequente mostrando como é que faz a confecção. Aí você vai precisar dessa ferramenta, né? Você vai conectar aqui, ó, né? E aí vai acender esse LED, e essa ferramenta vai descarregar toda a tensão que está armazenada aqui no nosso capacitor, para que, se você estiver fazendo manutenção em algum equipamento que tem algum capacitor eletrolítico que você não queira tomar um choque, então você vai precisar descarregá-lo para daí depois fazer a manutenção, para que você não corra o risco de tomar nenhum choque. Como vocês podem ver aqui, ó, o LED está totalmente apagado, indicando para a gente que o capacitor eletrolítico foi totalmente descarregado, né? Então vamos continuar aqui algumas considerações sobre o capacitor eletrolítico, né? Uma coisa que a gente pode falar, né? Eu já falei sobre a questão dos tamanhos, né? Que quanto maior for a capacitância, maior vai ser o capacitor, né? A gente tem aqui, ó, temos aqui um de 4.700 microfarads, veja só o tamanho dele, né? Temos esse outro aqui, ó, de 3.000, né? De 330 microfarads, mas vocês podem ver aqui na questão do tamanho, né? Esse daqui tem uma capacitância maior do que esse outro, e esse daqui é menor, mas é por causa da tensão. Vocês notem que a tensão desse de baixo aqui é uma tensão de 250 volts. E a tensão do de cima é uma tensão de 35 volts. Então, por isso, da diferença de tamanho. Também tem essa questão, né? E como nós havíamos acabado de falar, se você vai fazer manutenção em qualquer componente que tem um capacitor como esse, né? Um capacitor de 250 volts, né? Se você bota a mão aqui, tu toma um choque, cara, né? Se o capacitor estiver carregado, tu for botar a mão, tu toma um choque. Por isso a importância de ter uma ferramenta como aquela, que vai descarregar, né, toda a tensão que esse capacitor tiver armazenado, para que você não tome um choque depois. Então, aqui está. Vamos mostrar agora, né, qual é o símbolo eletrônico correspondente do capacitor eletrolítico, né? É bom que a gente faça esses passo a passos, né, para que fique bem claro a explicação. Aqui nós temos os símbolos, você pode encontrar esse daqui, né, que são os principais símbolos de capacitores eletrolíticos. Veja que ele tem um sinalzinho de mais, né, indicando para a gente que ele é um dispositivo polarizado. Isso quer dizer que ele tem um polo positivo e um polo negativo. Deixa eu aproximar aqui mais um pouco. Pronto. Aqui nós temos um capacitor de uma capacitância alta, de uma tensão não tão alta assim, né? Temos aqui um capacitor de 35 volts por 4.700 microfarads. Ele tem uma capacitância bem alta, né? Vocês vejam que ele tem uma faixa branca aqui com um sinal de menos, e desse outro lado ele não tem essa faixa branca. Essa faixa branca aqui indica que esse daqui é o polo negativo e esse outro é o polo positivo. Uma outra forma de você descobrir qual é o polo positivo e o polo negativo, se o teu componente for novo, é pelo tamanho dos terminais, né? Quando o componente é novo, o tamanho do terminal positivo é sempre maior e o tamanho do terminal negativo é sempre menor. Então, tem essas duas formas de você descobrir a questão da polaridade do componente, né? Por essa faixa em branco aqui, né? Veja que todos têm a faixa, né? Ó, todos têm a faixa. Esse daqui também, ó, tem a faixa, tá vendo? Deixa eu ver um outro aqui. Esse daqui também tem a faixa, né? É diferente, mas vai ter a faixa. Sempre vai ter a faixa e sempre vai ter um sinalzinho de menos lá, ó. Tá vendo? Indicando que aquele polo ali é o polo negativo. Ó lá. Tá vendo? Então não tem como errar, né? É só você ver a faixa, você vai saber que esse daqui é o polo negativo e o outro é o polo positivo. Saiba que se você for conectar, se você for soldar esse componente em uma placa, você tem que tomar muito cuidado para você colocar os polos corretamente, porque se você inverter a polaridade na hora que você for soldar esse componente na placa, ele pode explodir, né? E se também você colocar uma tensão
superior à tensão máxima que ele suporta, né? Veja que no corpo do componente ele mostra tanto a capacitância quanto a tensão máxima que ele suporta. Esse daqui ele suporta até 200 volts. Se você colocar 205 volts, pode ser que ele exploda, porque já é uma tensão máxima da tensão que ele suporta. A mesma coisa para esses daqui, ó. Esse daqui tem 4.700 microfarads e ele suporta uma tensão máxima de 35 volts. Se você colocar 40 volts, ele explode, literalmente, né? Eu acho que eu vou mostrar depois. Eu vou fazer aqui um teste mostrando isso na prática para vocês perceberem que de fato, se a gente colocar uma tensão superior à tensão máxima que ele suporta, ele literalmente explode. Agora vamos falar um pouquinho sobre o tipo e o formato dos capacitores eletrolíticos, né? Esse daqui é o formato mais comum de capacitor eletrolítico que você pode encontrar. Esse daqui, tecnicamente falando, ele é do tipo radial, né? Ele tem esse formato cilíndrico, né? E os seus dois terminais são localizados no mesmo lado, né? Daí, esse formato aqui, esse capacitor eletrolítico com esse formato, ele recebe o nome de radial. Capacitor eletrolítico radial. Existe um outro tipo de capacitor, é o capacitor axial, que os polos dele, os terminais dele são em lugares diferentes, né? Tem um terminal aqui e outro terminal aqui. Eu vou tentar colocar a foto dele, é porque eu não tenho ele aqui, infelizmente, para mostrar para vocês, mas eu vou colocar a foto para que vocês saibam do que eu estou falando, né? Aí existem essas duas formas, o radial e o axial. E além desse tipo de formato radial e do formato axial, que eu mostrei a foto para vocês aí, também existe o capacitor eletrolítico não polarizado, né? É o conhecido bipolar. Infelizmente eu não tenho aqui um capacitor eletrolítico bipolar para mostrar para vocês, mas tenho aqui em uma placa de áudio, aqui em um amplificador, que esses capacitores eletrolíticos do tipo bipolar, eles são muito usados em coisas relacionadas a amplificadores e a áudio, né? Você veja aqui, não sei se tá dando para vocês verem bem, deixa eu ver se eu consigo focar. A minha câmera não vai mais do que isso, né? Ó, são esses dois em verde aqui, ó. Eles têm o mesmo formato de um capacitor comum. O problema é que ele vai ser bipolar, ele não vai ter positivo e negativo. Uma hora ele vai ser negativo, uma hora vai ser positivo. Ele é bipolar, né? E se você não tiver um capacitor como esse, desse tipo bipolar de fábrica, você pode transformar dois capacitores em um capacitor bipolar. É só você fazer esse tipo de junção que eu vou mostrar para vocês agora. É possível, pessoal, converter um capacitor eletrolítico polarizado em um não polarizado ligando dois capacitores em série, como é esse caso aqui, né? Conectando terminais da mesma polaridade ao centro, como mostrado aqui, ó, nesse que eu fiz para vocês, para demonstrar, né? A polaridade que vai ao centro não importa, o que importa é que elas sejam do mesmo tipo, né? Negativa ou positiva, tipo assim, negativa, negativa, positiva, positiva, como eu mostro aqui, ó. Aqui tá um jeito, como é que eu posso dizer, alternativo de você fazer um capacitor do tipo bipolar, se você não tiver aí um de fábrica para usar, né? Outra coisa também interessante para que a gente possa discutir aqui e trazer a informação é sobre as ferramentas que você pode utilizar para fazer aferição nesses componentes, né? A principal delas é o capacímetro, né? Opa, é uma ferramenta parecida com o multímetro, né? Mas ela é específica para capacitores, né? Eu quero depois trazer um vídeo exclusivo só sobre isso, porque eu acho que eu não vou poder colocar esse conteúdo aqui dentro desse vídeo, porque esse vídeo vai ficar gigante. Então não quero cansar vocês. Vou fazer esse vídeo
posteriormente, né, mostrando para vocês como é que a gente utiliza um capacímetro para fazer a aferição de capacitores eletrolíticos e de outros tipos de capacitores. Essa aqui é a ferramenta. Você pode também utilizar o multímetro, né, que a grande maioria dos multímetros ele conta também com capacímetro, que é o caso desse meu multímetro aqui, né? Ele também faz aferição de capacitores, mas o mais indicado mesmo é você utilizar um equipamento que seja especificamente para aquele componente. E você também pode utilizar esse tipo de testador aqui. Esse testador eu vou disponibilizar o link para quem quiser comprar. Esse daqui é bem mais prático, né? Você coloca aqui, ó. Olha como é fácil. Você coloca aqui os terminais, ó. Fecha aqui, liga e ele vai fazer a leitura do componente, né? Olha lá. Aí ele leu aqui para mim que esse capacitor é um capacitor de 914.4 microfarad, né? Se a gente for ver aqui, ó, esse é um capacitor de 1000 microfarads, né? Ele está dentro, deixa eu mostrar para vocês aqui no zoom. Cadê? Tá dentro da tolerância, né? Mostrou lá 900 e quanto? 900 e... Já esqueci, tô ruim, viu? ...914, né? E aqui no corpo diz que é de 1000 microfarads, né? Olha lá. 1000 microfarads por 25 volts. Então são essas as ferramentas que você pode utilizar para fazer aferição, algum teste de capacitores. Então, os usos mais comuns, né, do capacitor, além dele ser um componente que armazena cargas em seu interior, ele também pode ser usado como filtro, né, e conversão da tensão alternada em tensão contínua e tantos outros que a gente pode discutir posteriormente. Então, eu acho que essas são mais ou menos as curiosidades e os conhecimentos que eu queria trazer para vocês sobre capacitores eletrolíticos. Outra coisa que você também precisa se atentar aqui nas informações que são impressas no corpo do capacitor, né? Deixa eu pegar um maior aqui para que a gente visualize com maior facilidade, né? Temos aqui, ó. Aqui nós temos 3 estampas. Vamos lá. Aqui nós temos o nome do fabricante do capacitor. Aqui nesse número 4700, né? Com essa letra grega e esse F, isso corresponde à capacitância do capacitor. Que temos aí um capacitor de 4700 microfarad. E aqui esse 35V indica a tensão máxima que esse capacitor suporta. E como eu já falei, se você ultrapassar essa tensão máxima, você pode estar fazendo com que o seu capacitor exploda. Essa faixa aqui indica qual é a polaridade, qual é o terminal negativo do seu capacitor. E aqui nós temos outras indicações, né? Aqui é o número de série que esse fabricante imprimiu aqui nessa série de capacitores. E aqui ele indica qual é a temperatura mínima e máxima de trabalho desse capacitor. Veja que aqui temos aqui uma temperatura mínima de -40 e uma temperatura máxima de 85 graus, né? Algumas pessoas dizem que esse tipo de capacitor que só vai até 85 graus, né? Ele não é tão bom assim, porque a gente pode ver aqui, ó, nesse outro capacitor, que ele vai até 105 graus. Então, esse daqui é um tipo de capacitor mais indicado para você utilizar nos seus projetos aí, porque ele vai suportar uma temperatura mais elevada do que esse outro aqui. Mas se o projeto que você estiver fazendo, você não vai precisar se preocupar tanto com a temperatura, você pode usar esse daqui, o de 85, que vai funcionar perfeitamente, né? Mas se você é daqueles caras chato que sempre se preocupam em colocar o melhor em qualquer projeto que você faça, então você opte aqui por esse que vai até 105 graus, tá bom? Agora vamos ver, pessoal, como é esse componente por dentro, né?
Eu já deixei uma aqui parcialmente aberto. Ele tem aqui, deixa eu tirar um pouquinho desse zoom. Ele tem aqui essa capa plástica, né? Essa capa plástica onde estão impressos os valores, o número de série, o nome do fabricante, o valor da capacitância, o valor máximo da tensão que ele suporta, né? A indicação da polaridade negativa do capacitor. Depois que você tira, ele é assim, esse invólucro dele é um invólucrozinho de alumínio, né? Eu abri aqui com a faca, porque uma maquinazinha que eu tava ali de corte não tava muito boa, né? Eu abri aqui, aí abrindo aqui, a gente vê o que é que tem dentro dele, né? Olha o que é que tem dentro dele. Ele é assim. Aqui é uma parte de borracha, aqui são os dois terminais. Como mostra aqui nessa figura, eu até imprimi para ficar fácil para vocês o entendimento, né? Olha lá. Aí aqui diz, né? Os terminais de conexão, o dielétrico e as placas metálicas, né? Placa metálica, alumínio e isolação plástica, que é aquela isolação que eu mostrei aqui para vocês, né? Essa isolação aqui. Aí aqui dentro tem o dielétrico e as placas metálicas, né? As placas metálicas ficam entre o dielétrico e juntando tudo isso com a química que é envolvida aqui dentro, aí ele faz o que a gente já mostrou para vocês que ele faz. Vamos tentar desenrolar aqui, que ele é embebido em um produto químico aqui. Vamos tentar desenrolar ele aqui para vocês verem. Ter aqui esse primeiro adesivo aqui, ó. Olha lá. Esse dielétrico aqui, é uma espécie de papel, né? É uma espécie de papel, desses papel... Esqueci o nome daquele papel, cartão, né? Aí tem esse dielétrico aqui, né? Deixa eu aproximar aqui para você. Opa! Aproximar. Vem cá, vamos lá. Temos aqui uma espécie de um papel. Nesse papel ele tá úmido aqui com essa química. Aqui é como a gente viu, o dielétrico. Aí temos aqui por trás, ó, a placa metálica, ó. Tá vendo, ó? Né? E ele é uma espécie de um rocambole, né? Ó. Olha lá. Ó. Tirar um pouquinho do zoom. Olha lá. É isso que tem dentro de um capacitor eletrolítico, meus jovens. Olha lá. Olha que interessante. Ó. Olha. Tá vendo? Olha lá. Vamos desenrolar tudo aqui. Essa daqui é de um dos polos. Essa que saiu. Aí vem aqui, ó. O cara pensa que tem assim uma tecnologia do outro mundo envolvida ali, né? Mas não. Ó. Olha como é um capacitor eletrolítico por dentro, meus jovens. Né? Ó, é bem interessante, viu? Ó. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Para você que nunca tinha visto, veja aí agora como é um capacitor eletrolítico por dentro. Olha o que é que tem dentro de um capacitor eletrolítico aí, meus jovens. Ó, tá vendo? Legal, né? Muito legal. A placa metálica, né? Ó. Por isso aqui do símbolo dele, né? Esse símbolo dele aqui não é à toa. Aqui corresponde a uma daquelas plaquinhas e outra aqui a placa negativa e aqui a placa positiva, né? Uma em paralelo com a outra aqui. Aí elas são intercaladas aqui, uma placa na outra com esse dielétrico,
com a química que está aqui, são produtos químicos, né? E tem uma fórmula específica para produzir a química que envolve aqui o dielétrico. E eu fiquei sabendo de uma notícia, eu estava lendo um post na internet de alguns fabricantes que roubaram a fórmula química, né, de um fabricante muito bom, mas só que essa fórmula não estava completa. O que foi que aconteceu? Os caras começaram a fabricar capacitores, né, com aquela fórmula que eles pensavam que era a fórmula correta. E o que foi que aconteceu? Vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu. O que aconteceu, senhores, foi isso. Nós temos aqui uma placa-mãe, né? Uma placa-mãe bem antiga. Porque isso que aconteceu alguns anos atrás. Os caras deram uma despertalhão e pensaram que tinham conseguido descobrir a fórmula original da química que fazia a composição aqui do capacitor eletrolítico. Mas só que o fabricante não era tolo nem nada, né? Vazou essa fórmula incompleta. E os caras começaram a fabricar pensando que era a fórmula verdadeira. Daí a fórmula teve várias complicações, e as complicações foram aparecendo nos produtos que eram vendidos com esses capacitores. Vocês podem ver aqui, ó, que nessa placa-mãe nós temos esses dois capacitores. Deixa eu andar de ângulo aqui, ó. Nós temos esses capacitores aqui e esses dois estão estufados, né? E foi o que começou a acontecer. Os capacitores começavam a funcionar indevidamente e começavam a estufar, começavam a explodir, começavam a dar defeitos. Às vezes os camaradas não conseguiam. Às vezes o capacitor não estava nem estufado, mas como a química que os camaradas tinham feito para fabricar eles era uma fórmula com defeito, né? Uma fórmula incompleta, então o capacitor começou a dar problema. E às vezes ele nem estufava e começava a dar problema, e os técnicos quebravam a cabeça para tentar descobrir onde é que estava o problema na placa-mãe, sendo que o problema era no capacitor, né, que o lote que tinha sido fabricado com uma fórmula que não era a verdadeira fórmula. Cara, é muita história para contar, né? Aí depois os camaradas descobriram que pensaram que eram espertos, mas foram otários, né? Que é aquele tipo de coisa, o fabricante não ia deixar a fórmula dele assim para qualquer pessoa chegar e pegar e usar e ficar por isso mesmo, né? O cara foi muito esperto. Daí os caras descobriram, né, que tinham sido, entre aspas, enganados, né? Porque eles tentaram enganar, mas foram enganados, né? E daí refizeram a fórmula, né? Ou usaram uma outra fórmula, e esses problemas com capacitores estufando em placas-mãe foi diminuindo muito, né? Mas os caras venderam muitos capacitores com defeito já de fábrica, né? Por causa da fórmula incompleta que os caras usaram na composição dos produtos químicos que compõem um capacitor. Eu acho, pessoal, que essas são as informações que eu queria passar aqui para vocês. Espero mesmo do fundo do coração que alguma coisa que eu falei aqui tenha servido para vocês, né? Vou tentar resumir esse vídeo aí ao máximo para que ele não fique tedioso de ser assistido. Lembrando que a sua avaliação aqui é muito importante. Então, não feche esse vídeo sem antes avaliá-lo. Avalie esse vídeo positivamente. Aí embaixo tem um botãozinho para você dar um joinha, não custa nada. Deixa o joinha aqui no vídeo, né? Porque a gente deu trabalho para fazer esse vídeo e a gente faz com toda a dedicação para que vocês aprendam alguma coisa, mesmo que seja um conteúdo básico, mas a gente acha importante trazer aqui para vocês. Então, não saia daqui sem deixar o seu joinha, tá bom? Deixa o seu joinha ali, compartilha esse vídeo com os teus amigos nas redes sociais, pega o link desse vídeo aqui e compartilha lá naqueles grupos de WhatsApp que você tem sobre técnicos em eletrônica, manutenção e coisas do tipo. E se você é novo aqui, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, lembre-se de se inscrever aqui no canal para receber os próximos vídeos que eu irei postar aqui. Não custa nada,
é de graça. Você tem esse botãozinho vermelho aí, você clica nesse botãozinho vermelho, faz a sua inscrição e lembre-se também de ativar o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, o YouTube te avisar, né, que tem conteúdo novo aqui no canal para você vir assistir, tá bom? Já falei muito, espero do fundo do coração que as dicas que eu usei aqui tenham sido úteis para vocês. Até um próximo vídeo, falou pessoal, tchau, um forte abraço. Agora pessoal, nós vamos explodir aí esse capacitor eletrolítico. É um capacitor de 16 volts e 1000 microfarads, né? Então eu vou colocar ali uma tensão de 28 volts e nós vamos ver o que é que acontece com ele. Como eu falei para vocês, se vocês colocarem uma tensão superior à tensão que o capacitor suporta, ele pode explodir. Vamos ver se de fato isso vai acontecer agora. Não precisa nem lembrar, né? Não façam isso em casa. Então pessoal, como vocês puderam ver aí, o capacitor explodiu, né? Deixa eu aproximar ele um pouquinho mais para cá e mostrar para vocês nos detalhes, ó. Cadê? Olha lá, né? Deixa eu tirar aqui essas. Olha lá. Ele explodiu. Ó. Tá vendo? É isso que acontece quando você coloca uma tensão superior à tensão que ele suporta. Tá bom? Então, pessoal, já merece um joinha, né? Eu acabei explodindo aqui um capacitor eletrolítico que já merece um joinha. Falou, pessoal. Tchau.